Olá, caros telespectadores, boa tarde. Estamos iniciando o programa Um Sentido para a Sua Vida, da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Terminamos nesse instante o Simpósio Espírita FESP 2018 e vamos passar para vocês as palestras, tanto do Gevaerd como do Geraldo Lemos. Vamos iniciar com a palestra do Gevaerd, mas temos que dividi-la em duas partes. Hoje nós vamos apresentar a parte A e na próxima semana a parte B, que contém também as respostas que ele deu às perguntas da plateia. Tudo bem? Vamos assistir então a palestra do Ademar José Gevaerd. Será que os extraterrestres estão entre nós? Vamos ver. Para mim é uma alegria muito grande compartilhar esse momento com vocês, porque como vocês me conhecem, né, sabem a meu respeito, eu sou um apaixonado por esse tema. Eu persigo esse tema desde criança. Né? Quando eu saía de férias na escola, quando eu tinha 6, 7 anos, minha professora recomendava aos colegas e a mim que lêssemos Monteiro Lobato. Muito bacana, eu também lia. Só que a minha leitura era Erich von Däniken, eram os Deuses Astronautas, que eu li quando foi lançado em 1969, quando eu tinha 7 anos. De lá para cá, a minha vida tem sido sempre lidar com esse tema, porque eu considero que conhecer e ter a certeza de que nós não estamos sozinhos no universo, muito pelo contrário, estamos muito bem acompanhados de tantas outras espécies, em variados patamares de evolução. Eu considero isso uma das coisas mais importantes que possa haver para qualquer indivíduo e para a coletividade da humanidade. Vocês estão aqui no ambiente espírita, tá? Vocês, não sei, acho que tanto quanto eu, a gente sente uma energia tão boa aqui, né? Uma coisa tão própria, um lugar perfeito para falarmos desse tema. E a Silvia me arranjou esse abacaxi, de eu fazer uma palestra para dizer que os extraterrestres estão entre nós, porque ela sabe que eu acredito nisso. Diferente de muitos colegas que eu tenho, eu não só acredito, como eu defendo que eles estejam de fato entre nós. Agora, chegar nessa conclusão é algo que, bom, não fiz agora, fiz há muitos anos atrás, mas me requereu algumas 2 décadas, pelo menos, de pesquisas, de conhecimento, de leituras, de intercâmbio na ufologia. E hoje eu falo isso de maneira clara. Nós estamos ao lado deles, ou eles estão entre nós, sim. Para resumir isso, que é uma conclusão muito forte, muito pesada, eu vou fazer alguns comentários. Primeiro, talvez vocês não saibam, ou talvez saibam, porque o cinema, que é uma boa fonte de informação para tantas coisas, na ufologia, pelo menos, peca. Porque os extraterrestres são sempre mostrados como uns seres gosmentos, com um cabeção desse tamanho, com quantos braços e pernas. Seres assim como o do Independence Day, aquele filme. Ou, num outro filme pior ainda, o Contatos Imediatos de Quarto Grau. Não estou falando do 3º grau, que é de Spielberg, que tem 40 anos. Estou falando do 4º grau, que saiu aí uns 5 anos atrás, que é uma mentira do começo ao fim. Os ETs são sempre mostrados como figuras assim, muito exóticas. Mas, na verdade, em 99,9% dos casos em que um extraterrestre foi visto, a nave pousa, o ser sai, alguém vê. Eles são iguais a nós. Iguais a nós. Eles têm 2 pernas, eles têm 2 braços, e, incrível, eles têm um joelho em cada perna, podiam ter 3, mas ia facilitar para andar, podiam ter 2 cotovelos, mas eles têm um cotovelo no braço, exatamente como nós. Nas extensões dos braços, eles têm mãos como nós. Em alguns casos, eles são relatados como tendo 4 dedos, mas na maioria tem 5. Eles são exatamente iguais a nós. Eles têm um pescoço e uma cabeça em cima. 2 olhos, não são 3. E não estão aqui em cima da testa, da cabeça. Tem 2 orelhas, às vezes são pequenas. A boca às vezes é pequena, mas tem boca. Tem nariz, às vezes pequenininho, são só 2 furinhos.
Às vezes as suas cabeças são grandes e os corpos são pequenos, desproporcionais, como uma criança de 10 anos, de 8 ou 9 anos, com um cabeção de adulto. Não importa, a forma humana está presente. Quem quer que tenha nos feito, fez a eles também. Talvez até eles nos fizeram. Essa é uma teoria que rola na ufologia há muito tempo. Que nós teríamos sido trazidos de outros planetas para habitar a Terra. Que tem havido aqui no passado uma melhoria das condições do planeta para receber essa espécie. Eu acredito nisso. Até porque registros científicos hoje mostram que entre aquela sopa primordial, lá da antiguidade, quando a Terra foi formada, até criaturas com alguns trilhões de neurônios, se passou muito pouco tempo para haver uma evolução que levasse a um ser tão complexo como nós. E aí nós vemos que os seres que nos visitam nessas naves, e isso não está acontecendo nas últimas décadas, isso está acontecendo desde sempre na história da humanidade, eles são iguais a nós. São absolutamente iguais a nós. Tudo bem, uns mais altos, uns mais baixos, uns gordinhos, uns magrinhos, mas vamos olhar aqui para nós temos o quê? 600, 700 pessoas aqui? Tem alguém aqui que seja igual ao outro? Não. Tem pessoas aqui, inclusive, muito diferentes entre si. Se colocarmos 2 de vocês, um aqui, outro ali, se eu escolher aqui, nós vamos ver que são pessoas completamente diferentes, mas são seres humanos. Então, esse é o grande lance. Parece que a entidade criadora foi jogando sementes de humanidade por vários planetas, semeando vida humana. É dizer, o universo, ou pelo menos uma boa parte dele, está repleta de vida como a nossa. São nossos primos, são nossos tios, são nossos avós, vizinhos, amigos, irmãos. O que nós fazemos hoje é exatamente a mesma coisa que eles fazem, com a diferença de que nós estamos ainda muito primitivos. Mas nós chegamos lá. A que eu estou me referindo? Hoje nós temos um projeto espacial muito avançado, mas ainda primitivo se comparado com o destes seres. Mas temos um Elon Musk que está tentando mudar as coisas. Eu me arrepiei de emoção quando ouvi o lançamento que ele fez há menos de um mês atrás, e depois 2 foguetes voltando, entre aspas, de ré e pousando. Esse cara está predestinado a levar uma turma para Marte, e ele vai, porque agora é a iniciativa pública, é a iniciativa privada, não é mais governo que está mexendo com isso. Então, o que nós estamos fazendo já há 60 anos? Nós estamos tentando conhecer o que há lá fora. Fomos para a Lua, nós fomos para Marte, pelo menos, botamos robôs em Marte, botamos robôs em Vênus. Nesse momento em que nós estamos conversando aqui, existem máquinas que nós colocamos em Marte fazendo buraco na superfície de Marte. Existem máquinas que estão fotografando os anéis de Saturno, os planetas, os satélites de Urano, de Júpiter. Existem máquinas que estão por todo o sistema solar e até saindo dele, como a Voyager. Nós fizemos isso. Nós, uma civilização que tem todas as mazelas que nós temos. Ainda esses dias, nós vimos um ataque químico perpetrado por um governante contra o seu próprio povo. Massacre, genocídio. E esses tempos todos nós estamos vivendo bastante abalados. Eu me lembro que na última palestra que eu fiz aqui no ano passado, nós estávamos sob o prenúncio de uma guerra entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte, que não aconteceu. Eu acho que tudo era blefe do carinha lá. E o Trump, apesar de doido, foi sensato e ficar na dele. Mas nós vivemos diante dessa situação conflitante o tempo inteiro. Nós temos uma população de 8 bilhões de seres humanos e a metade deles está passando fome. 4 bilhões estão ou em guerra, ou passando fome, ou em ambas as situações. Então nós somos uma catástrofe enquanto espécie. Mas mesmo assim, com todas essas dificuldades que nós temos em conviver com nós mesmos, nós estamos explorando o sistema solar. Só não fomos mais além dele ainda,
porque nós não temos tecnologia astronáutica. E essa é a única diferença entre nós e esses seres, porque eles já estão fazendo isso há muito tempo. Nós temos registros paleontológicos da passagem de seres que deixaram marcas de pegada de pés calçados, com bota tamanho 45, 46, com 360 milhões de anos. Vejam, o universo tem coisa aí de 14 bilhões de anos. E a Terra tem coisa aí de uns 4 bilhões de anos. Entre o surgimento do universo e o surgimento da Terra, se passaram 10 bilhões de anos. Quantas outras terras, quantos outros planetas com vida podem ter surgido antes de surgir a Terra? E a nossa civilização aqui é coisa de 200 mil anos. E olhe lá, nós estamos ainda no engatinhar cósmico. No universo, essas espécies todas, que pelo menos as que nos visitam, que nós temos podido observar, catalogar como elas agem, como elas vivem, e tentar fazer uma suposição de quais seriam os seus interesses, nós podemos dizer com certeza que estão mais avançadas do que nós, sob o ponto de vista tecnológico, senão não teriam vindo aqui. E eu acredito que o avanço tecnológico esteja junto, paralelo ao avanço espiritual. Tem que ser. Senão a civilização ela se autodestrói, ela se destrói. Tem que haver. Mas assim como nós hoje estamos no atual estágio de desenvolvimento que nos encontramos, essas civilizações estando acima, também deve haver civilizações estando abaixo. Civilização que ainda está comendo picanha crua porque não descobriu fogo. Gente morando nas cavernas em um outro planeta. Porque essa é uma regra da vida. Há os mais avançados, há os mais atrasados. Mas essas civilizações ainda assim mantêm a sua individualidade. E também não é difícil entender isso, porque aqui no nosso próprio planeta nós temos ainda, convivendo conjuntamente neste orbe, nós temos, por exemplo, um país bem atrasado, pega um país, um Congo, e pega um país super adiantado, uma Finlândia, e entre uma coisa e outra tem um Paraguai, tem um Brasil, tem uma Argentina. Então, compreendem? Esses países todos convivem juntos, mas em diferentes estágios de avanço social. Compara o IDH de uma cidade da Finlândia, ou da Finlândia inteira, com o IDH do Congo. Mas como? Esses países eles convivem entre si no mesmo planeta, mas mantêm a individualidade. No entanto, isso também pode ser aplicado, eu acredito, com relação aos seres que nos visitam. Eles, apesar de terem em comum, os que nos visitam, a capacidade de viajar pelo espaço, ou seja, eles já podem estar se intercambiando há décadas, há séculos, há milênios. Apesar disso, aparentemente eles mantêm a sua individualidade cultural, porque os seres que vêm aqui, eles podem ser colocados em categorias distintas de atividades, de modus operandi com relação à humanidade. É bem interessante isso. Para nós, é claro, vai ser suficiente que a gente atinja pelo menos a civilização que está no andar de cima, a próxima. Vamos dizer que numa escala de 0 a 100, eu acredito que, sendo 0 assim, a total primitividade de uma sociedade, aquela que ainda está em cavernas, e 100, total avanço, sociedades autossuficientes, planetas que já não consomem material degradável, não consome mais, não tem mais os problemas que nós temos aqui, combustível fóssil, a coisa toda, planetas que já usam a energia das suas estrelas, uma categoria, segundo Kardashev, altamente elevada para a sociedade. Então, entre 0 e 100, eu acho que a Terra deve estar aí por uns 3, 3,5, 4. Se tiver em 4, vamos ser otimistas, a gente, se chegar, 40, 35, 30, 40, se a gente tiver em 40, se a gente conseguir chegar a 42, a 43, já vai ser um avanço muito grande. Nós já vamos estar, então, em contato
com sociedades muito mais avançadas. Também vai ser por aí. Porque se a gente chegar a ter contato com uma civilização que esteja lá no número 70, eu acho que não vai ser possível um intercâmbio e um diálogo com eles. Porque eles vão estar tão à nossa frente, que não teremos uma base informacional convergente. Não poderemos conversar com eles. É a mesma coisa que você apresentar um iPad, um notebook para um membro de uma tribo perdida lá na Amazônia. Estão entendendo? Então, é assim. Aparentemente, no entanto, civilizações que vêm até aqui conhecem bem o que nós fazemos. Conhecem nosso estágio evolutivo, conhecem as nossas realizações. Eu digo isso porque você encontra em todas as mitologias do mundo, em todas as tradições religiosas, todas as tradições transmitidas de geração para geração no mundo inteiro, de qualquer cultura, você encontra a passagem desses seres. Se você pegar desde a Bíblia, Antigo Testamento, a Bíblia é um livro de ufologia, pelo menos o Antigo Testamento. Ali tem abdução, ali tem pouso, ali tem contato, ali tem hibridização, ali tem tudo. Está tudo ali no Velho Testamento. E muito antes da Bíblia, livros considerados assim, poemas épicos, ou então livros religiosos, dos hindus, dos nepaleses, dos chineses, com 5, 6, 7 mil anos de idade, são descrições, contém descrições vívidas da passagem dessas naves e do convívio que a nobreza, e não só a nobreza, população em geral, daquelas épocas tinham com seres extraterrestres. Isso está lá, não tem como negar isso. Eu publiquei recentemente um livro chamado Vimanas, os veículos dos deuses do passado. Os Vimanas, a Vimana é uma palavra masculina, tá? Os Vimanas eram naves de vários formatos que voavam no céu da antiga Índia, do Nepal, da China. Naves. Nos livros hindus a que eu me referi, há inclusive desenhos e plantas. Havia diversos tipos de Vimanas. Vimanas para transportar cargas, vimanas para transportar pessoas, vimanas mistas, vimanas de exploração e, mais interessante ainda, algumas pessoas daquela época, esses sim, todos da nobreza daquela época, tinham os seus próprios vimanas. Como eu tenho um carro na garagem, a maioria de vocês aqui, o cara tinha um vimana. Então, quando o cara queria conversar com outro, dois caras da nobreza, eles se encontravam no topo de uma montanha. Como é que eles chegavam lá? De vimana. Já havia isso há 7 mil anos atrás. Imaginem vocês, 8 mil anos atrás. Nós fomos de lá para cá, percorrendo a história do planeta Terra, de todas as culturas, tanto aquelas que já se extinguiram, quanto as que estão vivas hoje, nós vamos encontrar os vestígios, e às vezes muito mais do que vestígios, evidências da passagem de outras espécies. Por exemplo, na Idade Média, os artistas que tinham uma obsessão por pintar cenas religiosas. Então tem muita pintura de Jesus na cruz, tem muita pintura da Virgem Maria com o menino Jesus no colo. Vocês vão encontrar em museus de várias partes do mundo essas pinturas, que curiosamente tem no céu uma nave, um disco voador. Está lá. Tem uma pintura de 1400, de Carlo Crivelli, que está no museu em Kosovo, em que aparece a Virgem Maria, com o menino Jesus no colo, em cima tem uma nave, e essa nave está dirigindo um raio de luz para a cabeça de menino Jesus. Como é que pode? Porque desde aquela época se sabe disso. Desde aquela época. E os pintores da Idade Média, os pintores medievais registravam isso, não só pintores, porque isso também era registrado em moedas, isso era registrado em tapeçarias, em esculturas, e isso está pelo mundo inteiro. Assim como aqueles artefatos que não pertencem a certa época e a certo local, que são chamados out of time artifacts. São artefatos como a pilha de Bagdá, como o monólito de Baalbek,
que a gente não sabe como é que isso apareceu ali. Não precisamos ir longe. Vamos falar de pirâmides. Espera aí. As pirâmides são uma obra monumental. E vocês sabiam que existe aqui no Peru, eu estive lá nesse ano, numa região chamada Caral, a 300 quilômetros de Lima, um sítio de pirâmides, com quase 300 delas, que tem a idade idêntica, e algumas até mais antigas que as pirâmides do Egito. Pois é, aqui ó, no Peru, onde vocês vão encontrar, aliás, um monte de outras coisas espetaculares. E toda hora se encontra. Essa semana foram descobertas mais 50 figuras em Nazca, no deserto de Nazca, que foi tão propalado desde os anos 60 e 70 por Erich von Däniken e outros estudiosos da teoria dos antigos astronautas. Está por tudo, gente. Vamos falar um pouco das pirâmides. Não havia, naquela época, como se construir aquilo com a energia do ser humano que havia. Primeiro, não havia pedra. Começa por aí. Se houvesse pedra, não seria possível cortá-las desta maneira. Entre uma pedra e outra das pirâmides, não passa uma folha de papel sulfite. Os ângulos são retilíneos. Mas ainda que houvesse pedra, e ainda que houvesse como cortá-las, não havia como transportá-las. Como é que se transporta uma pedra que pesa 100 toneladas em cima da areia? Método talvez que foi já aludido por vários teóricos céticos que não aceitam que tenha havido intervenção alienígena na Terra, é através da rolagem de toras. Rolar tora na areia. E pior, não tinha tora, não tinha árvore no Egito. Mas ainda que tivesse pedra, ainda que tivesse como cortá-las, ainda que tivesse como transportá-las, me digam, como empilhá-las? Pois é, um estudioso fez um cálculo. E esse cálculo deu que, se houvesse pedra, se houvesse como cortar, se houvesse como transportar, se houvesse como empilhar, toda a população que existia no Egito naquela época precisaria de 65 anos de trabalho ininterrupto para construir apenas uma pirâmide. Então é óbvio que não é por esse caminho. É evidente que houve a ajuda de alguém mais para se construir pirâmides. Como essa ajuda parece ter ocorrido em todo o planeta Terra, como no caso dos Vimanas. Alguém deu uma forcinha para colocar na mão daquela gente lá da Índia as maquininhas para eles brincarem naquela ocasião, as navezinhas. E de lá para cá isso é sempre assim. Essas civilizações estão aqui forever, desde sempre. Esses tempos atrás eu fui aqui ao Santos, eu organizei um evento lá, o Fórum Mundial de Contatados, e estava passeando no Museu do Café. Alguém conhece o Museu do Café em Santos? Conhece? Já viu aquele vitrô? Viu com olhos de lince? Quando vocês tiverem a oportunidade, vão até lá e olhem para aquele vitrô. É um vitrô lindo, francês, que tem no teto. Eu olhei aquele vitrô ali e falei, o que é aquilo? Uma mulher nua e umas bolas de luz indo para lá e para cá. E o título, A Visão do Anhanguera da Mãe do Ouro. Mãe do Ouro é como se chama uma lenda representada pela observação de esferas, bolas de luz. Quem era o Anhanguera? Eram os bandeirantes que entravam nas tribos com tudo. Ali estava representado a visão que um bandeirante, um desbravador tinha das tais Mãe do Ouro. A mulher lá e as bolas ao redor. A Mãe do Ouro está por tudo. Quando Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil, lá no sul da Bahia, o camarada que escrevia as cartinhas para o rei de Portugal, ele já relatou, e está na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, que eles se depararam com um fenômeno com o qual os índios conviviam e do qual eles tinham muito medo, que eram bolas de luz, boitatás, ou seja, na linguagem tupi, aquilo que é muito brilhante, aquilo que é todo de luz, boitatá. Você anda por todo esse Brasil, eu já fiz isso, amigos, várias vezes. Pega Minas Gerais, pega Mato Grosso do Sul, pega o oeste de Santa Catarina, pega aqui,
litoral sul de São Paulo, Peruíbe, onde nós vamos fazer agora, de 8 a 10 de junho, um mega evento, com a entrada liberada, tá? Entre no site ufologiabrasileira.com.br/Peruíbe, está lá, pode fazer sua inscrição. São só 2 latinhas de leite em pó, 8 a 10 de junho. Então, em todos esses lugares, vocês vão encontrar essas lendas. E essas lendas, elas estão aí desde sempre. Eu conheci gente em Minas, conversei com testemunhas, senhores, senhoras, até idosos, que choraram quando me contaram as observações que eles tiveram dessas luzes. Essas luzes são o que nós chamamos na ufologia de sondas ufológicas. A mesma coisa que os implantes que os extraterrestres colocam em nós, eu já vou falar sobre isso, em processo de abdução. Há por todo o planeta Terra sondas como essas, que parecem ter a capacidade de captar o que nós pensamos, as nossas sensações, embora a sua função seja de fazer a monitoração do meio ambiente, porque elas estão sempre no meio ambiente. Por exemplo, a mãe d'água. A mãe d'água é uma bola de luz que percorre áreas onde há muita água, córregos d'água, riachos. Quando alguém vê aquilo ali, a pessoa acredita que é um sinal para que ela vá buscar naquela água algum tipo de pedra preciosa ou ouro. Daí também vem a mãe do ouro. A mãe do ouro é o mesmo fenômeno, só que visto próximos a paredões, a montanhas, a morros. E é o boitatá, é a mula sem cabeça, é o saci-pererê. Todas essas lendas do folclore brasileiro e de outros, que tem uma luz, que é o que chama-se de fenômeno ígneo, que tem uma luz, está associado ao fenômeno UFO. Vocês podem ler Câmara Cascudo, vocês podem ler Valcir Monteiro, vocês podem ler os grandes historiadores de todas as áreas do Brasil e vão encontrar lá em Fernando de Noronha, essa luz branca é chamada de alemoa, por razões óbvias, branca, né? Loirona. No Pantanal, e eu morei por ali na divisa com o Paraguai, no Pantanal Sul, essa luz é chamada de enterro de Solano Lopes. Na verdade, a luz sinalizaria um enterro de Solano Lopes. Veja como os nossos antepassados são criativos. Porque eles eram supersticiosos e religiosos. Então eles davam interpretação desta maneira às coisas que eles viam. Por exemplo, quando o Solano Lopes, o tal ditador paraguaio, invadiu o Brasil durante a Guerra do Paraguai, e Campo Grande foi do Paraguai, até Três Lagoas foi do Paraguai, tá? Os caras invadiram mesmo. O Paraguai não tinha analfabetos na Guerra do Paraguai. O Paraguai guerreou com armas próprias, que eles próprios desenvolveram. E só foram dizimados porque o Brasil importou mão de obra do Uruguai e da Argentina, sob comando inglês, para destruir a nação Guarani, destruir. 99,75% dos homens entre 15 e 50 anos foram mortos. Acabou-se, foi um genocídio. Mas enfim, quando o Solano Lopes, no começo da guerra, invadiu o Brasil, dizia-se que ele saqueava as propriedades, que ele ia tomando conta, as fazendas que ele ia encontrando. Mas ele não conseguia, ele não podia levar os tesouros para dentro, porque ele estava entrando no Brasil. Então o que ele fazia? Buracos, colocava os tesouros lá, e os que morreram nos conflitos eram descarnados, tirava-se a carne deles, e os esqueletos eram colocados meio de uma maneira meio macabra, ali, porque caso alguém fosse procurar o tesouro, ia encontrar aquilo e ia sair correndo de medo. Então, quando aparece uma bola de luz como essa, que em Minas é o boitatá, que aqui é a mãe de ouro, que lá não sei aonde é o navio fantasma, e tem os nomes mais engraçados, quando alguém vê uma luz dessa em cima de uma colina, alguma coisa, se diz, lá tem o enterro de Solano Lopes. Houve uma época no Mato Grosso do Sul, até 40, 30 anos atrás, em que tinha gente cuja profissão era caçador de enterro de Solano Lopes. Acreditem. É algo muito fascinante. E vocês podem andar pelo Brasil inteiro. Eu ando, por exemplo, muito pela Amazônia. Eu tenho uma paixão muito grande por pesquisar UFOs na Amazônia. E o meu método de pesquisa lá é muito científico.
super aperfeiçoado, precisei fazer pós-graduação na NASA por 6 anos para aprender esse método, Silvia. Sabe qual é o meu método? Eu alugo um barquinho, eu ponho um carinha para pilotar e subo o rio. E vou parando de casa em casa, falando com as pessoas. Super avançado o método, né? Super. Que faz 6 anos de pós-graduação na NASA. Mas sabe que é o método mais fácil que você tem para descobrir alguma coisa lá? Porque as pessoas moram isoladamente. Elas pescam, elas plantam, né? Eu paro, por exemplo, como eu fiz agora em Novairão. Novairão fica a uns 200 quilômetros de Manaus. Então eu vou de carro até Novairão, deixo o carro ali, aí eu pego um barquinho todo dia. E hoje eu vou subir, 2 horas de barco, até que eu comece a encontrar as casas mais isoladas, das pessoas que não têm rádio, não têm telefone, não têm celular, não têm nada, vivem ali. Sua vida é aquela. Eu desço no barranco, eu subo o barranco, né? Cada barrancão, Deus o livre. Eu subo o barranco, vou lá conversar com as pessoas. Chego amigavelmente e vou ouvir o que elas têm a dizer. Logo eu entro no assunto. Elas vão falando da vida delas. Eu pergunto, e luzes estranhas, vocês veem aqui? Aí uma vez uma pessoa assim falou para mim, seu Zevaeldo, lá eu sou seu Zevaeldo. Essa coisa que o senhor está falando aí, nós não vê não. Mas o que nós vê aqui sempre passar é um forno. Forno? Como assim? Como você sabe que as pessoas associam o que elas veem a coisas que elas conhecem, utensílios? Eu fiquei muito tempo cafifado com aquilo ali. Forno de micro-ondas, será que é um objeto quadrado? Mas eles nem sabem o que é isso. Um forno. Até que um dia, numa outra viagem, sentado com o pessoal ali, descascando mandioca, debaixo de uma árvore, ouvindo os causos, a pessoa me falou, agora nós vamos moer e torrar a mandioca. E me levou lá no lugar onde se torra a mandioca, que é um tacho, uma bacia. Sabe o que aquilo ali é? Aquele é o forno. O forno é aquilo. Então, quando as pessoas falam, não, nós não vemos isso que o senhor está falando, nós vemos um forno passar aqui em cima. Vê debaixo uma bacia, é um disco voador. E isso você encontra em qualquer lugar que você vá. Aliás, ali você também encontra pessoas dizendo, de vez em quando a gente vê um castelo sair de dentro d'água do Rio Negro. Castelo? Como assim? É um troço cheio de luz, meio de metal. Às vezes surge ali, fica uns 2, 3 dias, uma ilha, depois vai embora. Gente, pessoas simples, humildes, que não têm instrução, contam isso. A presença desses objetos entre nós, você vai encontrar isso em qualquer lugar. Vai para a antiguidade, vai para a Idade Média, qualquer canto. Eu pesquisei alguns casos na ilha de Chiloé, no sul do Chile. Lá se fala muito do trauco. O trauco é um serzinho que espreita as pessoas, dizem elas, que do alto, e que pega as mais bonitas da comunidade para ter relações. Uma história muito semelhante à do boto cor-de-rosa, que sai das águas na Amazônia, se veste galantemente, elegantemente também, e assedia a mais linda das mulheres durante as festas. E tem relações com ela. Tem gente lá, que está no livro de registro de nascidos. Quem é o pai? A mãe é Dona Maria. E o pai é o boto. No interior do Amazonas você encontra isso. É fantástico. A presença desses seres entre nós é tão óbvia, que não tem como não se dar conta disso. Por isso que eu aceitei o abacaxi, de falar sobre os ETs entre nós, porque eles estão de fato entre nós. Como eu falei no início, esses seres são tão idênticos a nós, em alguns casos perfeitamente idênticos, que se sentasse aqui no meio de vocês, ninguém ia notar nada, exceto o quê? Eles demonstram ter uma saúde perfeita, tipo eu assim, sabe? Nenhum cabelinho branco, nenhuma ruguinha, nem um quilinho a mais, nada, perfeitos. Somente por isso que você teria a sua atenção desperta para aquela criatura que se sentasse aqui. Mas se você não está muito atento a isso, tudo bem, um cara que se cuida bastante. Então eles estão entre nós sem a menor dúvida. Vamos falar de abduções. As abduções, você sabe o que são abduções? Tem alguém aqui que nunca tinha ouvido essa palavra? Abdução é o processo de levar a pessoa, homem ou mulher, para bordo de uma nave.
Tá? Isso é como a gente sempre entendeu a abdução, historicamente, no processo de pesquisa do fenômeno UFO. Hoje, nós conhecemos outras formas de abdução. Por exemplo, existe aquilo que a gente chama de visitas de dormitório. Ou seja, a pessoa não necessariamente é levada de onde ela está para bordo de uma nave. Ela pode ser, vamos usar a palavra trabalhada, ali mesmo onde ela está. Inclusive no seu local de trabalho, com os seus colegas ao redor, numa sala de aula, com os outros estudantes ao redor, em qualquer circunstância. Esses seres parecem ter a capacidade. Veja, quando eu falo esses seres, já falei para vocês que nós estamos sendo visitados por inúmeras civilizações. Não são todas que praticam isso. E elas também têm distintos objetivos com relação a nós. Existem aquelas que são, vamos falar da seguinte maneira. Nós temos uma escala de 100, em que 1 são os seres agressivos, 100 são os seres, vamos colocar, bondosos. Esses dois extremos são minorias, uns 5% das espécies que nos visitam. O restante é mais ou menos neutro, é mais ou menos interessado, curioso, mas não está afim de nada. Já aqueles que estão lá naquele ladinho lá, os perigosos, eles atacam. Chegou perto, vai tomar um raio, entende? Eles atacam, às vezes eles atacam deliberadamente, sem mesmo serem provocados, como aconteceu durante o fenômeno chupa-chupa na Amazônia, que gerou a Operação Prato. Uma hora eu falo mais sobre isso. E aqueles bondosos, não sei, talvez seja da sua essência, e eles terem a bondade de nos curarem de males. Eu conheço histórias, por exemplo, de pessoas com um braço quebrado, que seu braço os ossos se soldaram diante de um fenômeno. Conheço gente que teve uma terceira dentição diante do fenômeno, por ter visto o fenômeno. E tem um caso muito, muito interessante de uma família que andava pelo Mato Grosso do Sul, uns 30 anos atrás. Era uma família aqui de São Paulo. O menino, eram 2 irmãos, uma menina e um menino de uns 5, 6 anos, que tinha hidrocefalia e estava desenganado. A família já não tinha mais o que fazer e o médico sugeriu, olha, sendo bem franco, não tem mais o que fazer. Então, mostra o que vocês puderem mostrar desse mundo para o menino. Ok. Então, eles decidiram ir ao Pantanal, foram a Corumbá. Mostrar jacaré, tuiuiu, tucano, arara azul, isso que tem de monte lá. Você vê nas estradas. Eu morei em Campo Grande, as araras azuis, elas sentavam numa árvore de frente da minha janela. O tucano passava o tempo todo. Quem conhece sabe. Então, eles levaram o menino, passaram os dias em Corumbá, que é bem no núcleo, no coração do Pantanal, Rio Paraguai, aquela coisa. Na volta, entre Corumbá e Campo Grande, tem 2 cidades. Tem Miranda, a 200 quilômetros de Campo Grande, e Aquidauana, a 130 quilômetros de Campo Grande, e as cidades são ligadas por um asfalto muito bom que foi feito pelo Exército. Não é esses asfaltos que a gente vê serem feitos aí, que geram um buraco. E ali, voltando do Pantanal para retornarem a Campo Grande, de Campo Grande virem para São Paulo para tocar suas vidas normais, o carro em que eles estavam entre Miranda, trafegando de Miranda para Aquidauana, por esses 70 quilômetros, foi perseguido por um disco voador, grande, bem grande. O cara acelerou, e a nave vinha. E o cara acelerou, e a nave vinha. Eles nem pararam em Campo Grande. Né? O objeto se perdeu lá atrás, aqui da Aquidauana, mas eles foram perseguidos por quase 70 quilômetros. Ali dá pelo menos uns 30, 40 minutos de direção. E aí eles vieram direto para São Paulo. Estou totalmente assustado. Eu sei dessa história porque essa mãe descobriu que eu pesquisava esse assunto, morava em Campo Grande, e como eu morava na região onde o fato se deu, ela quis me contar essa história, que passou o telefone da revista UFO para ela, foi a Folha de São Paulo. Eles voltaram para cá e, nos dias seguintes, levaram a criança para o médico de sempre. A criança estava normal, o problema não aumentou, nem diminuiu, igual. A criança tinha visto os bichos que ela queria ver,
Tinha visto isso aí. Aí, numa outra visita ao médico, mais umas semanas depois, a criança tinha demonstrado uma melhora, pequena, mas que já deu ânimo para a família, que passou a ir semanalmente ao mesmo médico, e fazer mais exames. E com o passar de meses, essa criança teve a sua hidrocefalia reduzida e desapareceu por completo. A criança estava curada. Hoje essa criança é um adulto, está aqui em São Paulo, tem 30 e poucos anos. Esse fato é antigo. Então, isso aconteceu pela proximidade com o UFO, porque foi a única coisa de extraordinário que aconteceu a essa família. E histórias como essas estão por todas as partes. Isso é feito de propósito, por exemplo, aqueles seres que estavam dentro daquela nave que perseguiu o carro, eles tinham conhecimento de que ali havia uma criança enferma e decidiram ajudar? Ou foi a energia do UFO, sei lá, o raio, sei lá o quê, ao redor da nave, antigravitacional, sei lá, qualquer coisa que produziu essa melhoria? Eu prefiro acreditar que houve uma intervenção, porque eu vejo esse padrão se repetindo nos casos que eu pesquiso. Por exemplo, numa das minhas atividades de investigação de UFOs na Amazônia, eu conheci, num vilarejo ali perto de Manaus, um senhor chamado Otton, sujeito forte, já estava com 80 anos quando eu o conheci, há uns 15 anos atrás. Volta e meia eu vou lá visitá-lo novamente, ele está forte. Ele conta que um dia, a mulher dele passou mal. Ele só tinha um jeito de resolver, levar a mulher até a casa dos pais. Só que ele morava no fundo de um igarapé, de um vazante do Rio Negro. Dali onde ele morava, até o Rio Negro, dava uns 2 quilômetros no remo. Tá? E ainda tinha que atravessar o Rio Negro, que ali dá uns 3, 4 quilômetros. E o Negro, que vira Amazonas ali para baixo, o Negro ali tem uma correnteza forte, então o cara tem que ser muito bom de braço. A mulher passou mal, ele não tinha o que fazer. Ele pegou a mulher, colocou no barco e foi remando. Foi remando para sair do igarapé para entrar no rio Amazonas, no Negro, é Amazonas. E durante essa travessia, uma luz se aproximou dele, ficou sobre a cabeça dele, iluminando todo o barco, iluminando o rio. Ele disse que ele podia ver os peixes ali dentro do rio. Quando ele chegou do outro lado, a mulher estava boa, tinha se curado do que é que ela tinha, não sei, ela tinha se curado do problema que a acometera. Então, histórias como essa estão por todas as partes. Então, tudo isso é para dizer a vocês que há sim, sem a menor dúvida, seres bons, seres que estão aqui de civilizações que compreendem as nossas mazelas, que nos ajudam em alguns momentos. Como há aqueles que não estão nem aí. Se chegar perto, o pau come. E o restante são curiosos. Tá? Entre esses estão aqueles que fazem abduções. As abduções, elas podem ser feitas tanto por uma única sociedade extraterrestre, um único povo, uma única raça, como também por várias. É muito comum que as pessoas que sejam levadas para bordo das naves contem que viram seres de diferentes espécies lá. E sabe que também é muito comum? Que haja uma maioria de seres femininos, bem como a federação da diretoria da festa. As mulheres, pelo menos lá, mandam. E aqui também, né? Vamos falar a verdade. Então parece que eles atuam juntos. Eu passei por um processo desse. Vocês podem encontrar na internet o meu relato. Eu passei por uma abdução. Eu fui descobrir isso mais tarde através de hipnose regressiva, que é um método para a gente averiguar isso. Mas eu vou descrever rapidamente o que é uma abdução típica. Aquela que inunda os livros de ufologia do mundo inteiro. O camarada mora em São Paulo e ele tem que ir, digamos, para Sorocaba, tá? Aí ele para no último posto de gasolina, aqui saindo para São Paulo, para Sorocaba, saindo de São Paulo, para tomar um cafezinho. Ele olha o relógio, são 10 da noite. Ele vai pegar a estrada. Ele presume que viajando aí os seus 100 por hora, ele vai chegar em Sorocaba no máximo 1 da manhã. No meio do caminho, ele pode entrar numa névoa esquisita. Ele não se lembra muito bem o que aconteceu.
Houve um bip, 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 que às vezes parece que vem do céu, às vezes parece que vem do porta-mala, às vezes parece que está na cabeça dele. Aí ele chega em Sorocaba, às vezes um pouco machucado, cansado, sim, com alguma dor, algum desconforto. Ele olha para o relógio, são 5 da manhã. Epa! Mas no máximo, dirigindo como ele dirigiu, não poderia passar de 1 da manhã, mas ele chegou 5 da manhã. Essas 4 horas sumiram da cabeça dele, sumiram na vida dele. Aí ele começa a pensar, talvez tenha sido aquele momento daquela névoa, aquele bip-bip que eu ouvi. Ele não se lembra nem sequer de ter saído do carro, mas ele olha para o sapato está sujo de lama, que ele pisou em barro. Então isso é muito comum. Aí o que nós fazemos? Nessas situações, nós pegamos esse indivíduo e primeiro, nós fazemos um interrogatóriozinho com as nossas perguntas apropriadas, que nós já usamos faz tempo, para determinar a possibilidade daquilo ali ser um fato ufológico, ser uma abdução. Feito isso, e essa determinação tendo ocorrido, a gente, então, submete o cidadão a uma hipnose regressiva, com o consentimento deles. E embora no meio ufológico haja muito bons hipnólogos, mas que são físicos, que são biólogos, são engenheiros. Eu, pelo menos, na revista UFO, eu contrato e pago um profissional de saúde, um médico, um psicólogo, um psiquiatra. Por quê? Eu quero a validade daquela experiência, eu quero um laudo da experiência, eu quero um recibo de que eu paguei um médico e é um profissional qualificado na sua área, que então foi contratado para fazer esse trabalho. Ele hipnotiza a pessoa e a gente conduz o interrogatório da pessoa sempre com ele ali, depois ele deshipnotiza a pessoa. E não serve essa hipnosezinha rasa, em que a pessoa se lembra conscientemente. Isso não funciona. Tem que ser aquela hipnose em que você pega o cara e põe ele em transe. Aí ele conta tudo que aconteceu. Porque aquela experiência, aquelas 4 horas que aconteceram, de sumir da sua cabeça, da sua memória, estão lá, estão presentes na memória do indivíduo, estão lá. Só que, por alguma razão, esses seres bloqueiam esse tempo para que ele não acesse. Só que como são vários procedimentos, a hipnose pode ajudar, mas a abdução, nem sempre, ela ocorre da mesma maneira, e os indivíduos são diferentes também. Então tem gente que se lembra de alguma coisinha, tem gente que se lembra de muita coisinha, e tem gente que não se lembra de nada. Tá? Só se lembra que aconteceu algo extraordinário. Aí essa pessoa, então, nós a colocamos sob hipnose. Fazemos algumas perguntas a ser hipnotizada, ela provavelmente vai contar, provavelmente não, com certeza ela vai contar todo o fato. Ela parou no boteco, ela tomou um cafezinho, pegou estrada, foi contando os quilômetros, quantos carros ele passou, plaquinha, ela lembra tudo. Porque a hipnose não é fazer a pessoa relembrar. A hipnose, ela faz a pessoa reviver. Vocês lembram do que é uma fita cassete? Lembra? Hoje não existe mais. Fita cassete era aquela coisinha que tinha um rolinho e outro rolinho, né? Isso aqui ia passar pelo cabeçote e ia virar passado. O futuro passava pelo cabeçote e virava passado. O que nós fazemos? Nós voltamos a fita, o ponto em questão, e tocamos novamente a fita. Então, se o cara sentiu frio naquele momento, ele vai voltar a sentir frio. Se ele sentir dor, ele vai voltar a sentir dor. Mas aí, o hipnólogo trata o cara, trabalha o cara, você não vai sentir nada, tal. Muito interessante isso aí. Eu vi muitas hipnoses. E aí o cara vai contar que ele entra naquela névoa e alguma coisa o faz parar o carro ou entrar numa estrada secundária, onde tem uma nave pousada. Ele sai do carro, seres vêm na direção dele, levam ele para dentro da nave. Ele passa por diversas experiências, diversos procedimentos, e ele é devolvido. Ele entra no carro, ele segue viagem. É isso que é a abdução. Só que, quando uma pessoa é abduzida, isso é um sintoma de que esse fato já ocorreu na vida dela. Porque os abduzidos, eles são praticamente todos programados, já estão na escala industrial de abdução.
São muito raros os casos em que a pessoa é abduzida assim uma única vez, como é o caso do Travis Walton, meu amigo, muito amigo meu, já o trouxe ao Brasil 5, 6 vezes para fazer palestra. Ele foi aquele abduzido que gerou o filme Fogo no Céu. Só que o filme tem uma abordagem dentro da nave que não é real. Mas ele se aproximou de uma nave na frente dos colegas dele, era lenhador, e a nave aplicou um raio nele. Ele foi jogado de costas uns 5 metros. Essa é a interpretação dele. Ele disse que os caras da nave falaram, meu Deus, fizemos um estrago aqui. Violamos a diretriz de não interferência, não causar distúrbio nesse planeta. Então pegaram ele, se eles pegaram, trataram dele e depois devolveram. Ele ficou 5 dias sumido. Mas na cabeça dele, passaram-se só algumas horas. Já ao reverso. Tá? Ao reverso. Um caso aqui no Chile, do caso Armando Valdez, também conheço ele, ele ficou meia hora desaparecido, mas quando ele foi devolvido, na frente de todos os seus comandados, ele era um cabo, ele foi devolvido na frente de todos os seus comandados, ele estava com barba para 3, 4 dias. Então essa é mais uma evidência de que o tempo flui diferente para eles e para nós. E se flui diferente, é possível que entre essas civilizações todas, hajam diversas maneiras de o tempo fluir. Por isso que muitas vezes a gente fala, pô, mas esses seres estão nos visitando desde não sei quanto tempo, e não fazem nada. Bem, talvez não seja tanto tempo para eles, né? Ou talvez tempo seja uma coisa que você possa mexer, ir para frente, para trás, como já está comprovado em alguns desses casos de abdução, que o cara fica 5 dias, parece que ele ficou meia hora, que o cara fica meia hora, parece que ele ficou 5 dias. Mas isso é o processo de abdução. Agora, gente, é tremendamente difícil pesquisar a abdução. Por isso que ela tem que ser uma das áreas mais privilegiadas da ufologia. E por que é difícil? Porque, olha, é uma a cada 1000 pessoas que passa por essa experiência que chega até ao ponto de falar, mas eu não consigo mais viver com isso, eu quero saber o que aconteceu naquelas horas que sumiu da minha cabeça. E ele então vai procurar um auxílio de médico, alguma coisa. E olha, tem que ser 1000 pessoas, então uma a cada 1000, e 1000 dessas, então já são 1000 vezes 1000, é um monte de gente, né? Aí uma a cada, sei lá, 1000 dessas que vão procurar, que tem a sorte de encontrar um médico que saiba das abduções, que então leva o cara para o entendimento ufológico da sua experiência. E ainda esse cara tem que ter a sorte de encontrar um ufólogo decente, sensato, um ufólogo que conheça essa informação, não um aventureiro. Então, a estrada é muito comprida. Até que a gente conheça um caso de abdução, passa muita coisa. As pessoas que passam por isso, elas podem ser religiosas, então elas vão falar com o seu pastor, e o seu pastor fala, isso é coisa do demônio, cara, não mexe com isso não. Então tem tudo isso aí. São pessoas que moram isoladas, são pessoas que, embora tenham aquele incômodo de não saber o que aconteceu naquelas horas, elas não decidem tomar uma providência para descobrir o que é aquilo. Então a abdução é muito difícil de ser descoberta e investigada. Mas ainda assim, existem alguns milhares de casos no mundo que foram pesquisados, ou seja, que as pessoas, finalmente elas passaram por todos esses funis, e essas pessoas então chegaram ao ponto de ter a sua história conhecida pela ufologia. E nesses casos, a gente tem como fazer as estimativas, tá? E hoje dá para afirmar com um grau bem elevado de certeza prática, tá? Certeza real, de que em 9 a cada 10 casos de abdução, os seres extraem material genético dos abduzidos. Ou seja, eles extraem esperma e eles extraem óvulos. 9 a cada 10. 9 a cada 10. E o que se faz com isso? O que a gente faz com esperma e óvulo? Beber. Entenderam? Para quê? Talvez para reintroduzir essas crianças melhoradas aqui, talvez para levar esse material genético para reconstituir, como algumas dessas espécies falam, reconstituir o potencial reprodutivo de espécies que já não tem mais. Nós temos abundância
de material genético e desperdiçamos isso. Essa é a verdade. Eu pesquisei um caso quando eu tinha 18 anos de idade. Imagina. Aconteceu lá em 1979. Tinha, 18. 17 para 18. Um caso de abdução de 2 irmãos. Os 2 foram levados juntos para dentro da nave. Sabe quão raro é isso? Raríssimo. E eu tive essa sorte. Eu conheço ufólogos que estão aí há 50 anos na estrada da ufologia e nunca tiveram um caso de abdução para investigar. Eu tive a sorte de, com 18 anos, cair na minha mão um caso de abdução dupla de 2 irmãos. E na época, quando isso aconteceu, a abdução era um tabu. Os ufólogos admitiam, discos voadores existem, mas que eles estão pegando seres humanos, aí já não sei. Entende? Havia ainda isso como tabu. E assim, nós encerramos a primeira parte da palestra de Ademar José Gevaerd. Os extraterrestres estão entre nós? Vamos continuar na próxima semana, se Deus quiser. Esperamos vocês!